Olá, queridos amigos, trabalhadores do Centro Espírita Discípulo de Jesus. Eu sou Cristina Lúcia, trabalhadora desta casa, de amor, de caridade. E hoje nós estamos aqui novamente para estudarmos um pouco sobre a nossa doutrina, mais em especial esse mês em que estamos comemorando 80 anos do livro Paulo Estevão, de Chico Xavier. Muito bem. O nosso estudo ele se baseia no lema de Abigail, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. E nós hoje vamos conversar sobre trabalha. Então, nós vamos começar lendo uma mensagem do livro A Luz da Oração, Francisco Cândido Xavier, de espíritos diversos, mas essa é de Emmanuel. Esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali, só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração. Mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura de coração. Aquele que apenas se mantivesse genuflexo estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Emmanuel. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de novamente aqui estarmos para conversarmos sobre essa doutrina de luz, de paz, agradecendo a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos, de aprendermos a necessidade do esforço pelo trabalho, da prece que nos alimenta, que nos consola, nos alenta, a necessidade do equilíbrio, da harmonia em tudo o que fazemos. Que Deus nos conceda uma noite de tranquilidade e de paz. Nós ficamos aqui imensamente agradecidos pela oportunidade do trabalho. Fica conosco, Pai amado, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, nessa nossa leitura, nós já vimos que nós devemos seguir um equilíbrio, esforço, trabalho e oração. Nenhum de mais e nem outro de menos. Equilíbrio, harmonia, né? Bom, esse lema de Abigail, que está no capítulo 3 do livro Paulo e Estevão, sob o título Lutas e Humilhações, é o próprio Saulo que diz que é o lema de Abigail, ama, trabalha, espera, perdoa. Nesta conversa que ele teve com Abigail com Estevão, mais do que com Abigail, Estevão, ele
traz assim o conselho para Saulo, a Saulo ainda, de não desanimar, não deter-se nos erros, porque os erros são necessários para que possamos reaprender, recolocar-nos e recomeçar. Então, não podemos desanimar diante dos erros, nos deter. E ao fim da conversa, Abigail fala com Saulo ainda. Eu vou aqui pegar o livro para ser bem, não falar, né, nada além. No finalzinho do lema ama, ele pergunta como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus. Como fazer? E aí Abigail diz, trabalha. Simples assim. Você quer alcançar Jesus? Esforço, oração, trabalho. E aí ele fala, Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Então, ele entende que é necessário o trabalho. Mas nós aqui na nossa doutrina sabemos que existem 2 tipos de trabalho, não é? Ao final desse capítulo, e eu acho interessante fazer a leitura, está assim escrito. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças de Tauro exemplificou, essa é a palavra mais importante, a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Porque ele foi trabalhar para manter-se materialmente, porque ele era tecelão, esperando a oportunidade de começar a sua tarefa de falar de Jesus. Mas é interessante, né? Porque Saulo esperou. Ele seguiu o conselho de Abigail. Mas o interessante é que antes, bem antes, quando ele começou a caminhada, logo depois, né, que ele encontra Gamaliel, Gamaliel já fala do trabalho para ele. Gamaliel lhe aconselha a buscar o trabalho. Então, no capítulo anterior a esse, que é o capítulo 2, do título Tecelão, Gamaliel fala para ele sobre a necessidade dele aguardar para dar o testemunho. E olha como é que é interessante esse diálogo, eu vou falar só um pedacinho. Gamaliel, que foi o seu orientador, né, pergunta para Saulo, que aprendestes na infância antes da posição conquistada? Consoante aos costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão. Olha que interessante, naquela época, os pais, independente se fossem ricos ou não, ensinavam seus filhos um ofício, porque se acontecesse alguma coisa na sua caminhada, ele tinha de onde tirar o seu sustento. Quem dera, né, hoje isso continuasse, né? Bom, vamos lá. E aí, ele continua. Não podias receber das mãos paternas dádivas mais generosas, diz Gamaliel. Teu pai foi previdente. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é movimento sagrado da vida. Então, todo trabalho honesto é bênção de Deus. Então, Gamaliel, aqui na sequência da leitura, ele orienta que ele vá buscar o trabalho de tecelão, já que esse era o ofício que ele conhecia, para se preparar para o momento em que ele iniciaria o testemunho. Qual é esse testemunho? O trabalho espiritual.
Porque nós temos aqui o trabalho material que traz o quê? O sustento material. Paga as contas, compra o alimento, o vestuário. É necessário, é importante. E aí, falando deste trabalho material, nós vamos pegar aqui o livro dos Espíritos, na lei do trabalho, pegando aqui a questão 676, Kardec pergunta aos Espíritos por que o trabalho é imposto ao homem. Por que temos que trabalhar? Já vimos aqui, ó. Emmanuel já nos alerta. Esforço e oração. Vamos ver os Espíritos. Consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Por isso, ele deve ao trabalho e à sua atividade a sua alimentação, sua segurança, seu bem-estar. Àquele que é frágil demais fisicamente, Deus concedeu para compensar a inteligência, mas é sempre trabalho. Então, existe o trabalho que vai, como aqui diz, vai trazer a alimentação, a segurança, o bem-estar. Porque se nós não trabalhássemos, não desenvolveríamos essa inteligência. Viveríamos na infância, a gente não ia fazer nada, não ia ocupar o nosso tempo, não ia desenvolver as nossas habilidades. Porque vejamos que todos nós, e a doutrina nos ensina isso, temos habilidades, temos talentos que devemos desenvolver. Uns têm a habilidade do artesanato, outros a habilidade para a medicina, outros para outras tarefas. Todos aqui temos uma habilidade que desenvolvemos no nosso trabalho do dia a dia. Ser professor, ser artesão, várias habilidades. Viemos para desenvolvê-las. Precisamos angariar recursos para nos mantermos materialmente, para a nossa higiene, para manter a nossa saúde, não é? E os Espíritos ainda nos falam que mesmo aquele que é frágil, que não tem ainda a condição de trabalhar como, de alguma maneira, tem uma limitação física, ele tem o quê? A inteligência. E aqui nós podemos dar o exemplo daquele físico, o Stephen Hawking, né, que teve aquela doença chamada ELA, que é uma doença degenerativa, no final nem falava, totalmente dependente de outros companheiros, mas que foi um excelente físico, que fez descobertas que ajudaram muito no progresso científico, e ele não tinha, ele tinha fragilidade corporal. Mas, manteve a cabeça firme, desenvolveu a sua inteligência e com vontade firme ele foi em frente e venceu. Nós temos aqui, e eu trouxe para mostrar para vocês, isso aqui é um calendário, tá? É um calendário. Olha que imagem linda. Isso aqui foi pintado com a boca. É um grupo de artesãos que fazem pinturas com os pés, com a boca, porque, né, são limitados fisicamente e não deixam isso detê-los. Lembra que Estevão falou para que Saulo não se detivesse nos erros, não desanimasse? Então, isso é um grande exemplo para nós. Nós não podemos nos deter nas nossas limitações, porque se a gente tem uma limitação em algum momento, em alguma parte, nós temos outras para desenvolver. E isso é importantíssimo, certo? Precisamos amar o trabalho, porque o trabalho material, que eu ainda estou falando do trabalho material, precisa ser feito com amor, com dedicação,
Se você veio para ser professor, seja o melhor professor que você puder. Se você veio para ser servente, para ser pedreiro, para ser médico, para ser faxineiro, não interessa. Seja o melhor profissional que você possa ser. Porque essa profissão, é esse trabalho que você vai manter o sustento da sua família e o seu sustento. Para quê? Para que você possa desenvolver, a partir daí, sua inteligência e a sua moralidade. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil. Todos podemos fazer alguma coisa. Certo? Como Gamaliel diz ali no livro, né? Tirarás o seu sustento, o teu alimento com o suor do teu rosto e comerás o teu pão. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Deus já disse isso para nós desde lá do começo. Nós vamos conseguir manter, como eles falam, os espíritos falam aqui na questão 676, nosso alimento, nossa segurança, nosso bem-estar, nossa saúde, com o suor do nosso rosto. E voltando a Emmanuel, esforço. Esforço. Mas, além do trabalho material, temos o trabalho espiritual, que é aquele que vai nos conectar com a espiritualidade, com Deus. Qual é a finalidade? Ele é fundamental e realmente indispensável. Por que ele é indispensável? Porque nós precisamos, para que nós alcancemos os nossos objetivos como seres divinos que nós somos. E quais são os nossos objetivos como seres divinos? Felicidade, perfeição moral. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E o primeiro objetivo é a nossa perfeição. O outro é nos colocarmos, né, como parte da criação, como cooperadores de Deus no desenvolvimento do mundo, no caminhar do mundo. Somos corresponsáveis com Deus, né? Mas viemos buscar a nossa perfeição moral. Como é que a gente vai fazer isso? Trabalhando. Aí nós vamos recorrer à questão 675, onde Kardec, continuando aqui na Lei de Trabalho, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se só se deve entender por trabalho as ocupações materiais, quer dizer, só trabalho que traz salário, que me traz o alimento, que me paga minhas contas é trabalho? O resto não é trabalho? E a resposta é perfeita, como todas, né? Não. É não, ponto. O espírito trabalha, como o corpo. Qualquer ocupação útil é trabalho. E isso aqui é fantástico. Qualquer ocupação útil é trabalho. Então, vamos pensar na nossa casa espírita? Nós chegamos na nossa casa espírita, encontramos ela limpinha, encontramos o copinho da aguinha lá fluidificada, encontramos o banheiro limpinho, o papelzinho arrumadinho, às vezes um cafezinho. Foi um passe de mágica assim, olha. O presidente da casa chegou lá com a varinha mágica dele, fez pirlim, pim, pim, e tudo apareceu, ficou tudo perfeito. É óbvio que não. Houve trabalho de alguém que chegou antes de mim, que pegou os copinhos no armário, que separou os copinhos, que colocou água, que pegou a água, que colocou no copinho, que limpou o banheiro, que varreu o salão, que foi verificar se tinha pilha para o microfone, que foi ver se todo o material tecnológico que vai ser necessário para o desenvolvimento do trabalho estava tudo ok, está tudo ligado, está tudo funcionando. Trabalho, tudo isso é trabalho. Ligou o ventilador, abriu as portas, separou lá
as leiturinhas para distribuir na entrada. Isto é trabalho. Ah, mas eu sou o presidente da casa. Tem outros para fazerem isso. Não, você pode fazer. Desde o presidente ao outro que vem apenas assistir. Viu ali alguma coisa para fazer? Tá calor, a janela tá fechada. Vai lá, abre. Liga o ventilador. E eu não vi os copinhos com água para fluidificar. Será que esqueceram? Vou lá fazer. Não vai ficar reclamando, porque todo trabalho é útil. E nós, quando chegamos à nossa casa espírita, nós não chegamos na casa do presidente, na casa do coordenador, na casa do fulano e do ciclano. Nós chegamos na casa de Jesus. E quando eu faço alguma coisa, é para Jesus esse trabalho. E Ele está vendo a minha boa vontade, a minha solidariedade. Então, é importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos aqui em busca da nossa felicidade e do nosso progresso moral, da nossa perfeição moral. E como vamos chegar à perfeição moral sem humildade, sem caridade, sem solidariedade nas pequenas coisas? Porque se eu não começo pelas pequenas, eu não vou chegar nas grandes. Porque a escada a gente começa pelo primeiro degrau. A não ser que a gente fosse um homem elástico, né? Que estica a perna e chega lá no último. Mas somos seres normais, imperfeitos. Degrau por degrau. Se podemos fazer, por que não fazemos? Temos que estudar mais essa questão, né? Lembrar, de vez em quando tá lembrando assim, todo trabalho é útil. Todo trabalho útil é trabalho para Deus. Né? Cuidemos das ocupações materiais, porém não nos esqueçamos do serviço que Deus, pela voz de Jesus, nos pediu para fazer por amor. Isso está no livro Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, João Nunes Maia, onde ele nos ajuda a entender cada questão do Livro dos Espíritos. É uma coleção de livros em que o Espírito Miramês vem trazendo observações sobre cada questão. Então, ele diz que o serviço que Deus, usando a voz de Jesus, nos pede para fazer. Então, cuidemos das ocupações materiais. E aí eu estava me referindo à casa espírita, mas isso é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se eu estou no consultório médico, estou aqui perto da porta aguardando a minha consulta. A recepcionista está ali ocupada, tal. Aí chega uma pessoa na porta. Por que eu não posso me levantar e abrir a porta para a pessoa que está vindo também da mesma maneira como eu, fazer uma consulta ou fazer um questionamento, vendo que a menina está ocupada? É trabalho útil. Qualquer coisa é útil para Deus. Agora, fazer com boa vontade. Fazer com boa vontade. No capítulo 4, que tem o título Primeiros Labores Apostólicos, o Saulo ele fala que o serviço no bem é muralha contra tentações. Olha que interessante. Joana de Ângeles nos fala da hora vazia. Tem um texto, vocês podem pesquisar aí na internet depois. Hora vazia. O que é essa hora vazia? É isso aqui que ele falou, muralha contra as tentações. Porque quando nós nos permitimos ficar nessa hora vazia, onde a gente não está fazendo nada para ninguém, nem para nós mesmos, e podemos fazer, aí o que vem? Antigamente, os antigos diziam, né, tem um ditado que diz que cabeça vazia, oficina das coisas ruins, de pensamentos negativos. Que você começa a remoer sentimentos, pensamentos diferentes.
Então, quando a gente está ocupado, quando a gente está pensando, lendo, estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, ocupando o nosso tempo, preenchendo essas horas, a gente não tem tempo de ficar pensando no mal. A gente não tem tempo de ficar pensando naquela pessoa que você não gosta ou que te fez alguma coisa. Ficar remoendo coisas ruins. Não, porque você está tão ali entretido naquela leitura, naquele afazer, que aquilo passa. E você acaba se acalmando, você acaba retornando. Então, por isso, Joana nos aconselha a ter cuidado com a hora vazia. Então, essas duas frases nós deveríamos ter assim bem guardadinhas dentro de nós. Trabalho nos protege das tentações, é uma muralha que nos protege das tentações. E Joana nos fala sobre a hora vazia. Temos que ter esse cuidado. Então, quando Abigail fala para Saulo que ele precisa trabalhar, ele entende isso. Ele entende que era necessário realizar a obra do aperfeiçoamento interior. Mas como é que ele ia começar essa obra de aperfeiçoamento interior se ele ainda não estava pronto para o testemunho, não tinha conhecimento, ainda não tinha trabalhado os sentimentos dentro dele? O que ele tinha que fazer? Trabalha. E foi o que ele foi fazer. Durante 3 anos foi ser tecelão. De novo, porque ele já tinha feito isso lá no deserto, quando Gamaliel fala para ele qual era o ofício que o pai dele tinha ensinado. Ali ele foi para o deserto. Ficou lá, trabalhando, aprendendo, lendo as instruções do rolo lá do livro de Mateus, estudando, refletindo, voltou, teve todas as dificuldades, e aí vem Abigail e diz trabalha, e ele vai, consegue lá comprar um tear, e vai durante 3 anos esperar pelo chamamento de Jesus. E é claro que esse chamamento vai acontecer, e aí vocês têm que continuar, né, fazendo a leitura do livro, que é um livro maravilhoso, que vem realmente nos mostrar o exemplo deste homem que sacrificou toda a sua vida para nos trazer exemplos de trabalho, de dedicação, de amor verdadeiro, porque ele realmente compreendeu Jesus, realmente ele amou Jesus e realmente ele se arrependeu do que ele fazia antes e se dedicou a ensinar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. E aí o trabalho, Miramês ainda fala que o trabalho é Deus nos chamando a servir. Não, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus nos falou isso. Jesus nos falou: eu não vim para ficar aqui sendo servido, não, eu vim para servir. Servir de exemplo, servir de todas as formas possíveis para que todos vejam e pratiquem. Então é isso que Abigail estava falando para Saulo. Trabalha. Trabalha materialmente com toda a dedicação que você puder trabalhar. Trabalha seus sentimentos. Trabalha suas ações, seus pensamentos. Disciplina, disciplina, disciplina. Trabalhar nosso interior, a nossa reforma, para que possamos ser o testemunho que Paulo foi. O testemunho vivo do amor de Deus por todos nós. Então, meus amores, que nós possamos nos lembrar: esforço e oração. Deus nos convida ao trabalho íntimo, ao trabalho de reformar os nossos sentimentos, da nossa busca interior,
ao trabalho material que nos sustenta, que nos traz a segurança, o alimento, a saúde, aliados à oração que nos sustenta, que nos acolhe, que nos aconchega. Que Jesus possa nos iluminar, porque nós hoje só temos a agradecer a Jesus por tantos ensinamentos. Oh, Pai amado, muito obrigada por mais essa oportunidade de nos mostrar a importância, de nos esforçarmos para continuarmos a trilhar este caminho de luz que Tu nos mostra, que Tu nos exemplificou, que Tu nos mostrou e nos disse: é possível. É possível fazer o que faço e muito mais. Que possamos, Senhor, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para atendermos o Teu chamado. Muito obrigada, meu querido Deus, amigo Jesus, Espíritos amigos, nos envolvam hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada, companheiros, fiquem com Jesus.